Capítulo 1. Nosso conhecimento de Deus. É possível conhecer Deus? Uma pesquisa de opinião pública ocasionalmente nos diz que a grande maioria das pessoas crê em Deus, ou pelo menos em algum tipo de ser supremo ou força sobrenatural. Mas quando essas mesmas pessoas são questionadas sobre pontos específicos da fé cristã, poucas estão preparadas para dizer o que a igreja tradicionalmente pensa. Para a maior parte das pessoas, parece que a crença em Deus tem muito pouco a ver com uma religião organizada ou com a fé cristã oficial. Por outro lado, nós também estamos familiarizados com pequenos grupos de crentes comprometidos, preparados para apresentar sua perspectiva da crença em Deus como se a sua fosse a única opinião possível. Uma das dificuldades com esses crentes é que há muitos desses grupos e suas ideias são geralmente totalmente diferentes. Eles não podem estar todos certos ao mesmo tempo, mas como nós podemos fazer para distinguir o verdadeiro do falso? Não é mais fácil dizer que todos estão errados ou que alguns podem até estar certos, mas nós não podemos saber quais? Aqueles que assumem a primeira posição chamam a si mesmos de ateus, enquanto aqueles que assumem a segunda posição identificam-se como agnósticos. Mas essa diferença acaba sendo de muito pouco valor prático. Quem quer que seja Deus e o que quer que a ele se assemelhe, ele é simplesmente incognoscível e especular sobre ele é uma perda de tempo. Cristãos convictos, é claro, não podem concordar com esse tipo de pensamento. Ser um cristão é crer que é possível conhecer Deus. Mais que isso, é crer que Deus fez com que nos fosse possível conhecê-lo, revelando-se a nós. Essa revelação especial, em contraste com a revelação de Deus na ordem criada, sobre a qual Paulo fala em Romanos 1, 18 a 20, começou a ser feita há cerca de 4.000 anos e esteve inicialmente relacionada com a história do povo de Israel. Essa história, como afirmam os cristãos, teve seu clímax na vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, que viveu na Palestina há cerca de 2.000 anos e afirmou ser o Filho de Deus. Além disso, os cristãos afirmam que essa crença não é mera questão de opinião. Ela pode ser sustentada com a mesma convicção que sustentamos qualquer outra crença naquilo que chamamos de realidade, e pode ser fundamentada em argumentos que usam os mesmos critérios encontrados em outras disciplinas científicas. É claro que existem diferenças entre crer que há um Deus e crer que o mundo é redondo, mas o processo mental que nós usamos para defender cada uma dessas crenças é essencialmente o mesmo. Em outras palavras, os cristãos afirmam que Deus pertence ao mesmo sistema de realidades que o universo. Ele não é uma ilusão, nem um ser do qual nós só podemos nos aproximar por meio de um procedimento especial revelado aos verdadeiros crentes, mas que é totalmente desconhecido a outros. Ao mesmo tempo, os cristãos são forçados a admitir que sua crença em Deus não é amplamente difundida fora dos círculos religiosos. A maior parte das pessoas crê que o mundo é redondo, mas isso faz pouca diferença para a sua vida. Muitas dessas mesmas pessoas podem também crer em Deus, mas se essa crença não faz diferença em sua vida, um cristão poderia dizer que tal crença é certamente falsa. Crer em Deus, um cristão diria, é conhecer Deus. E se nós conhecemos Deus, então, inevitavelmente, Ele mudará nossa vida e se tornará a parte mais central de nossa experiência de vida. Para os cristãos, é impossível ser indiferente ao Ser Supremo. O Deus a quem nós adoramos é uma pessoa que nós encontramos e que muda a vida humana. Mas como nós conhecemos esse Deus? Como nós podemos explicá-lo às pessoas que não compartilham de nossa crença? Nós podemos provar sua existência de tal forma que uma pessoa de mente aberta tenha que aceitá-la? Essas questões nos levam a perguntas: qual tipo de conhecimento nós podemos ter sobre um ser que não é acessível a nós por qualquer critério científico normal e cuja existência pode ser questionada ou negada sem qualquer efeito aparente? Claramente, há algo sobre nosso conhecimento de Deus que não se adequa ao padrão científico normal e, a não ser que nós aceitemos isso, é improvável que nós façamos muito progresso. Como a fé cristã difere de outros tipos de conhecimento? Nós já dissemos que Deus se fez conhecido a nós por meio da revelação. Isso significa que, a não ser que Ele nos fale sobre si mesmo, nós não podemos conhecê-lo. Isso pode parecer inaceitável àqueles que pensam que Deus pode ser estudado pela investigação da mesma forma que a redondeza da Terra o é. Mas, se nós pensarmos sobre isso um pouco mais, veremos que estamos falando sobre dois tipos diferentes de conhecimento. Se Deus é um ser pessoal, não deve nos surpreender o fato de nós só podemos conhecê-lo por meio da revelação, pois o mesmo acontece com todas as pessoas. Outras pessoas nos conhecem somente à medida que nós nos revelamos a ela. Isso não significa necessariamente que nós tenhamos que falar diretamente a elas, mas o conhecimento que pode ser depreendido de outras formas pode ter que ser corrigido pela explanação direta. Todos nós sabemos que é perfeitamente possível observarmos outra pessoa em relação
uma outra pessoa em ação e chegarmos a conclusões erradas. É por isso que nós não deveríamos nos surpreender ao descobrir que o mesmo pode acontecer com Deus. Nós podemos ter nossas ideias sobre Ele, ideias extraídas de nossa observação, mas na análise final, nossa percepção deve ser submetida à correção pela qual Ele nos fala sobre si mesmo. Quando pedem para explicar como Deus fala a nós, os cristãos respondem que isso é feito pela palavra de Deus. A palavra de Deus é entendida de duas formas distintas, mas correlacionadas. Em um sentido, ela é aplicada aos textos que temos na Bíblia, a fonte literária do ensino cristão. Em outro sentido, ela é aplicada a Jesus Cristo, que é a plenitude do ensino bíblico e o foco da fé cristã. Algumas pessoas creem que essas duas fontes de conhecimento podem ser contraditórias, mas que, quando isso acontece, nós devemos optar por uma em detrimento da outra. Escolher a Bíblia e rejeitar Jesus faz pouco sentido, pois Jesus é o assunto sobre o qual a Bíblia fala, e por isso a maior parte das pessoas está inclinada a pensar que Jesus deve ser preferido em relação à Bíblia, se ela discordar dele, embora essa abordagem não seja tão simples quanto parece. Um dos principais problemas dessa abordagem é que a Bíblia é a única fonte do nosso conhecimento sobre Jesus, de forma que questionar sua legitimidade é lançar dúvidas sobre qualquer conhecimento de Jesus que nós possamos ter. Para o bem ou para o mal, os cristãos sempre têm afirmado que não há qualquer contradição real entre Jesus e a Bíblia. Um explica e ilumina o outro, e os dois devem ser mantidos em equilíbrio se quisermos ter qualquer conhecimento verdadeiro de Deus que se revela tanto na Bíblia quanto em Cristo. Fazer isso é a principal tarefa da teologia, que é uma palavra que significa o estudo de Deus. Ao longo dos anos, a teologia passou a ser compreendida como conteúdo, uma variedade de outros assuntos, como história eclesiástica, ética, estudos litúrgicos, homilética, grego e hebraico, que podem ser aprendidos em um curso de estudos teológicos, mas não podem ser confundidos com teologia no sentido restrito. Até mesmo os estudos bíblicos importantes como não são teológicos no verdadeiro sentido do termo. Muitas pessoas, a partir do que tem sido dito até aqui, assumirão que essa teologia estritamente definida significa o estudo da fé ou da doutrina, que significa ensino, cristã. Mas essa não é uma descrição muito precisa. O estudo da doutrina certamente ocupa um importante lugar na teologia, mas ele também cobre questões que são teológicas somente em um sentido secundário. A natureza do homem, a estrutura da igreja, o significado dos sacramentos e o juízo final são partes do ensino cristão, mas por não estarem diretamente relacionados ao ser e à natureza de Deus, eles são dependentes da teologia e não partes componentes dela. Também é verdade, é claro, que a teologia não precisa ser cristã, pois esta palavra pode ser usada para designar o estudo do Deus ou dos deuses de qualquer religião. Ainda é surpreendente o fato de que o surgimento de uma teologia sistemática como uma disciplina acadêmica é um acontecimento restrito ao cristianismo. Nem mesmo o judaísmo e o islamismo, que são religiões monoteístas, possuem um corpo de teologia ou um corpo de teólogos comparável aos do cristianismo. Podemos descobrir ainda menos similares no hinduísmo e no budismo, e é importante observar que até mesmo os ramos heréticos do cristianismo, como o mormonismo, por exemplo, raramente possuem problemas para construir um sistema teológico que rivalize com o sistema cristão. Somente os cristãos têm consistentemente sustentado que Deus pode e deve ser conhecido de uma forma que seja comparável a qualquer outro tipo de filosofia ou ciência. Nas páginas que se seguem, nós vamos considerar primeiro qual tipo de conhecimento os cristãos afirmam ter sobre Deus. Então, nós vamos examinar a origem da teologia cristã como uma exposição sistemática da Bíblia. Depois disso, nós vamos observar brevemente as relações históricas entre o cristianismo e a antiga filosofia e a lei romana. Duas disciplinas que têm sido frequentemente citadas como tendo influenciado o desenvolvimento da teologia cristã em uma direção não bíblica. Finalmente, nós vamos observar como o teísmo clássico passou a existir e considerar as formas pelas quais os reformadores protestantes e seus sucessores a adotaram e modificaram essa tradição.